Vasco e Ceará em São Januário, né? O Vasco abriu o placar, o Ceará empatou, teve expulsão do Ceará, que a gente vai falar sobre ela, né? A expulsão do Rodriguinho, e aí o Vasco aproveitou, fez 2-1, mas no apagar das luzes, né? Essa expressão que eu inventei agora, o Ceará conseguiu fazer o gol com o Pedro Henrique e conseguiu um empate heróico, viu, Léo Fontinelli? 2-2 com um a menos. Que resultado sensacional jogando fora de casa, né? Vinha de derrota em casa, né, para o Juventude. Então, esse jogo contra o Vasco era um jogo para pontuar, né? Apesar do Vasco ser muito forte, né, quando joga em São Januário. Mas como disse aqui o João Pedro, que sempre está por aqui, né, torcedor do Ceará, ele fala que o Ceará compete e competiu mesmo com um a menos e trouxe esse ponto valioso demais. Léo, boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui na live do 45. Tá me ouvindo bem, Fábio? Tá Perfeitamente. certinho? Tá chegando aí bem? Pronto, show. É, um resultado para o Ceará importante, e a gente falava muito sobre isso, assim, importante para o Ceará voltar a pontuar, né? O Ceará nessa tabela de retorno do segundo turno, o Ceará vem conseguindo zerar a tabela, em especial com times que lutam naquela faixa de campeonato do Ceará, né? Começou ali com o Red Bull, é, empatou lá fora, conseguiu ganhar no Castelão, Grêmio ganhou no Castelão, conseguiu empatar lá na Arena do Grêmio. O tropeço realmente foi contra o Juventude, um resultado que incomoda demais, e o Ceará precisaria buscar em outros jogos esses pontos perdidos aí contra o Juventude, ali, em especial aquele gol sofrido ali aos 50 minutos do segundo tempo. E o Vasco, o Ceará já tinha feito o seu dever de casa no Castelão, fez os 3 pontos no primeiro turno, 2-1, com 2 gols do Pedro Raul, e agora que conseguiu equilibrar em São Januário, fez um empate importantíssimo para o Ceará. E eu acho que a tônica do Ceará nessa Série A é ser muito estratégico, né? Hoje a gente, desde cedo, interagia em grupos de torcedores e as pessoas. Hoje amanheceu o dia, eu brinco com amigos meus, torcedores do Ceará, apoiadores do meu canal, que hoje os caras, 8 horas da manhã, estavam falando: Condé, retranqueiro, Condé, galeteiro, de novo com o Ailon, de novo com o Marlon. Aí eu só comentei assim, eu falei assim, cara, eu tenho 8 horas de alegria ainda. Quando sair a escalação, aí eu critico o Condé, eu esculhambo quem eu tiver que esculhambar. Mas 8 horas da manhã, pô, já tá todo mundo nesse nível de crítica, de sofrimento. O Ceará precisa, assim, a tabela da parte de baixo do campeonato deu uma pressionada no Ceará, e eu acho que no momento onde o Ceará não podia ter perdido aquele resultado contra o Juventude, né? Era uma partida onde o Ceará precisava fazer os 3 pontos. O Juventude é um time que não tinha praticamente pontuado fora de casa. E o Ceará precisava, e assim, não só não conseguiu vencer, como levou um gol, né? Trouxe o Juventude, que já vinha reagindo no campeonato com o Carpini. Então aquilo ali, dentro do contexto de campeonato, trouxe um gosto muito amargo para o Ceará. Eu acho que até um próprio empate ali, acho que seria mais suavizado para o Ceará. Então o Ceará veio muito pressionado para esse jogo contra o Vasco. E muito se falava sobre as opções do Condé, né? De insistir com o Ailon jogando ali aberto na ponta, algo que a gente já viu que não funcionava, e muito decorrente da lesão do Fernandinho, que também não era unanimidade, não era um jogador que vinha bem, muito decorrente da péssima fase do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique, desde a lesão dele contra o América ali na Copa do Nordeste, ainda no primeiro semestre, ele voltou muito abaixo, assim, muito abaixo. O Pedro Henrique vem não só sendo um jogador nulo, ele vem realmente sendo um jogador prejudicial para o time. É irônico começar o comentário trazendo essa retrospectiva do Pedro Henrique. É irônico, mas assim, a justificativa de algumas críticas sobre a postura do Léo Condé, né? E eu acho que gira muito o aspecto de analisar o jogo de hoje, passa muito pela figura do Léo Condé. É inevitável que se passe pelo Léo Condé, porque eu acho que o campeonato que o Ceará faz, ele tem muita participação do Léo Condé, para o bom e para o ruim. Para o bom e para o ruim. Eu vejo muitas críticas ao Léo Condé no sentido: o Ceará precisaria usar mais, o Ceará precisava ser mais ousado, o Condé é muito medroso. E dentro dessas críticas eu vejo muitas coisas dentro de um pensamento lógico, dentro de um pensamento bem razoável, bem construído.
E eu acho assim, a gente estava no debate sobre o Condé ser um treinador que não aproveita muito jogadores estrangeiros, e a gente vê exceções no elenco do Ceará, como o Mugni e o Galeano, mas que são jogadores estrangeiros que a gente considera basicamente brasileiros, né? O Galeano finalizou sua base aqui no Brasil, no São Paulo. O Mugni é um cara que está estabelecido no Brasil há muito tempo. Mas outros gringos que chegam recentemente no Brasil, que vêm se adaptar, o Condé não tem muito essa aptidão, tanto que a janela do Ceará não focou em jogadores que vinham fora do país, por essa falta de aptidão do Condé em aproveitar esses jogadores. Assim como o Condé não aproveita também muitos jogadores da base. E eu acho que isso tem uma raiz muito próxima do fato de o Condé, sinceramente, não se enxergar um treinador de prateleira de Série A. Eu acho que ele é um cara que ainda tem aquele pensamento de eu preciso me garantir. Eu preciso me garantir mais uma rodada. Eu preciso me estabelecer aqui mais um pouco. Eu não vou usar, eu vou ser pragmático. Ele é esse cara que ainda tem esse Faz o feijão com arroz, né? Não quer se complicar, né? Exatamente. Eu acho que é um feijão com arroz que até determinado ponto da análise é responsável por tudo que o Ceará conquistou até aqui, dentro dessa gestão Condé, departamento de futebol, dentro de todas as críticas que são justas a eles, a ambos, tanto o departamento como ao Condé, mas também foi o pragmatismo dele que também nos trouxe até aqui. E eu falava muito sobre isso nesse debate de hoje. É muito... E você criticar o departamento, e você criticar o Condé, eu tô junto em praticamente todas essas críticas. Quando essa crítica passa ao ponto de troca todo mundo, aí eu digo, peraí, vamos conversar sobre números. Se você me entregar um projeto de futebol em qualquer clube de Série B ou Série A ou Série C, que entregue 70% dos objetivos traçados para a temporada, eu abraço esse campeonato e digo assim, assino agora. Mas você, em setembro, dizer que a solução é trocar todo um projeto de futebol que está conseguindo até então 100% dos seus objetivos propostos, não é 99%, são 100% dos objetivos propostos. É um projeto de futebol que tirou um hexacampeonato do rival com um orçamento o dobro, que esse ano está fazendo um campeonato de Série A seguro, que ganhou o estadual, que fez uma Copa do Nordeste digna, que fez uma Copa do Brasil dentro dos parâmetros, caiu para um Palmeiras, e isso é inquestionável que se avançasse. Mas é um projeto de futebol que está entregando 100%. Aí você pode criticar, como eu critico, eu acho que o Condé poderia, e eu acho que a insistência dele com alguns nomes, em especial para mim, do Ailon, elas são justificáveis. A forma como o Condé tirou o Guilherme do projeto Ceará, assim, o moleque, desde uma promessa, um cara que entrava ali, muitas vezes fazendo muito mais que outros jogadores, mas de repente passa a não ser opção. A demora do Condé em colocar os reforços para jogar, e nisso, e a gente começa a fazer essa leitura sobre esse pragmatismo do Condé, e a gente volta ao fato de o Condé não se sentir, mais uma vez eu falo, assim, é um sentimento, e que está muito claro pelas atitudes dele. Ele é um treinador que está avançando para se tornar um treinador que convive na Série A, mas ele está se tornando isso dentro do Ceará. Nas lives anteriores eu citei até esse exemplo. O Condé, eu não me lembro, em 32 anos que eu acompanho o Ceará de arquibancada, eu não lembro de ver um treinador que dentro do cargo de treinador do Ceará evoluiu. O Condé não se tornou o ideal, mas ele evoluiu como treinador dentro do Ceará. O Condé hoje, no Ceará, na Série A, é um treinador completamente diferente do Vitória, do que ele era no Vitória, por mais que seja um recorte menor. Mas isso não torna ele um cara que está se sentindo estabelecido na Série A. E isso faz ele tomar decisões que, de certa forma, limitam ele como treinador. A demora dele em tirar o Marlon, apesar de que essa seja uma decisão que eu, particularmente, não acho absurda, manter o Marlon, e eu estou, nesse momento, falando de critérios objetivos, em termos de números, de erros individuais, falhas individuais que resultaram em gols. Não é um absurdo manter o Marlon, mas eu acho o Marcos Vitor muito mais jogador, e eu acho que ele se provou
E eu acho, inclusive, com características que para o jogo do Ceará, pouco vertical, pouco criativo, um jogo mais amarrado, as características do Marcos Vitor de ser um cara com ótimo passe, com ótima visão de jogo, com passe vertical em profundidade excelente e uma cabeçada melhor que a do Marlon, eu acho que o Marcos Vitor reúne características melhores que a do Marlon. Eu acho que em termos, a galera cita muito quando critica o Marlon a velocidade do Marcos Vitor, mas em termos de velocidade, numericamente também, eu estou falando de dados objetivos, eles se equivalem. Você vê o Marcos Vitor como um garoto mais jovem, tal, mais viril, dá a impressão que ele é muito mais veloz que o Marlon, quando de fato não é. O Marlon é um dos zagueiros mais rápidos da Série A. E a gente está falando, mais uma vez, de números objetivos, de números de dados de GPS, que são disponibilizados para todo mundo, que todos podem ter acesso, e estatísticas recentes, o Marlon sempre foi esse jogador. Mas, e isso nem é a pauta, mas a insistência do Condé, às vezes, com peças que estão claramente dando errado. E claramente o Ailon é uma dessas fragilidades do Ceará. E hoje, bem cedo, foi pauta entre todos os grupos de torcedores nas redes sociais. Eu não acredito que o Condé vai voltar com o Ailon. E eu falei, assim, a análise que eu fiz sobre esse contexto foi exatamente uma. Eu falei, cara, eu não vou criticar o Condé, porque, sinceramente, pelo que eu leio do Condé, e foi uma leitura correta, pelo que a gente conseguiu ver hoje, pelo que eu leio do Condé, ele, pelo pragmatismo que ele tem, ele vai esperar essa parada da data FIFA para treinar os novos contratados, para treinar esses caras em situações de jogo, para só então colocar esses caras. E é esse freio que o Condé coloca nele mesmo. Porque nenhuma falta de mobilidade mecânica e entrosamento justifica o Ailon. Porque por mais entrosado que ele estava, ele não agregava nada. Assim como o Pedro Henrique não agregava nada. Então é aquela coisa, você tem a certeza de dois jogadores que não estão entregando nada e a dúvida de um jogador que foi contratado, que ainda não tem entrosamento, mas tem outra característica, tem outro impacto de explosão, como o Paulo Baia mostrou hoje. Como o Paulo Baia vem mostrando desde que estreou. É um grande jogador? Não. É um jogador fora de série? Não. Mas ele imprime no Ceará uma característica de profundidade, de explosão, e não é nem propriamente aquele 1 contra 1 do drible. É aquele 1 contra 1 típico da explosão. Vai criando ali o espaço para ele finalizar. Através dessa análise, a gente consegue fazer o desenho do primeiro gol do Ceará. O desenho do primeiro gol do Ceará parte dessa construção e dessa análise. Então, o Ceará começa o jogo, quando sai a escalação, a gente tem muita noção dessa... Tá me ouvindo, Fábio? Perfeitamente. Só tua câmera fechou, Pronto. viu, Léo? Foi, deu uma travadinha aqui. Eu acho que foi uma oscilação aqui da internet. É, Mas mas o tá... áudio tá ok. A câmera não voltou? Não, a câmera tá preta, tela preta. Ixi, aqui para mim tá ok. Vou ver aqui se eu consigo... Entra e sai, eu vou lendo aqui alguns comentários, aí tu Pronto. faz aquele Show. famoso entra e sai pra gente dar aquela corrigida. Alan Roberto vai te auxiliar aí. Comentários aqui da galera. Tá, o Leonardo fala que esse jogo é um bom diagnóstico para a diretoria. Lourenço e Bruno não são jogadores para serem titulares numa Série A. Daqui a pouco o Léo fala sobre esses jogadores quando a gente for pro campinho. Também estamos aqui com o Paulo Pedro Melo, fala que o Ceará foi heróico, tá? E ele completa dizendo que Ceará e Fortaleza se ajudando na tabela. Fátima Rodrigues também está por aqui. O Igor Aragão fala placar justo, mas o time não jogou nada no segundo tempo. É por isso que esse empatezinho tem um gosto bom, né? Gosto de vitória, né? Pelo contexto, né? O time não estava bem, ficou com um jogador a menos e conseguir esse ponto lá em São Januário, né? Foi heróico aí para a equipe do Vozão. Bom, o João Pedro também está por aqui. Ele fala que a entrada de Vini e Pedro Henrique contra o Juventude foi muito ruim, mas hoje os dois ajudaram muito o Ceará com textos. Também daqui a pouco
o Léo fala especificamente desses jogadores no campinho. Agora sim, Léo Fontinelli, você está em som e imagem aqui para 100%. os nossos telespectadores. Show. Foi uma oscilação mesmo de internet aqui. Eu fui pro 4G aqui, ficou bem melhor. Mas assim, o desenho e desse preâmbulo a gente consegue construir a necessidade que o Ceará já tinha. E eu não acredito a nem nada diferente que foi feito dentro desses 14 dias de para em melhores condições para atuar do que antes. Eu acho que ele segue sendo um jogador ainda em processo de adaptação e que eu acho que o Condé já poderia ter lançado mão de jogadores como ele, como o Rodriguinho, em outros momentos. Eu acho que o Condé precisa, nesse momento, ser menos pragmático, porque eu acho que a estabilidade que o Condé tem dentro do Ceará já permite que ele faça isso. E eu acho que a partir do momento que ele se permitir a não se enxergar como esse treinador ainda de uma prateleira de emergente, porque assim, eu não imagino que o Condé, num espaço curto de projeção da carreira dele, tenha um ambiente tão favorável para se estabelecer na Série A como ele tem no Ceará. O problema é que ele pode desgastar essa oportunidade junto ao ambiente externo, não ao clube, pelo excesso de pragmatismo dele. Eu acho que ele tem as ferramentas. Eu fiz uma entrevista dentro do Ceará, né, até com o Lucas Drubsky, e ele falava isso, assim, ele elogiava muito a forma como o departamento de futebol do Ceará atuava de forma muito integrada. E isso foi no começo do ano, maio, e ele dizia, a gente se sente como se o Condé fosse uma parte do departamento. Não é como um treinador, não é como se, assim, obviamente o treinador faz parte do departamento, mas é como se ele fosse considerado uma parte executiva do departamento. Como se ele fosse uma peça, assim como é o João Paulo Santos, assim como é o Drubsky, assim como é o Haroldo. Ele tem esse status, porque as pessoas confiam nele. E, de certa forma, são todos ali dirigentes que, de certa forma, estão começando uma caminhada nesse patamar de Série A. Então, de certa forma, estão todos na mesma condição, todos estão se ajudando, todos estão construindo uma engrenagem que funciona muito bem junta. E eu acho que o Condé está se limitando por conta própria. Não porque Muito se sinta bem. ameaçado. E Léo, por se limitar dessa só para forma, eu avisar acho que que a sua gera na câmera de novo torcida uma apagou, viu, impaciência, Léo? uma agonia, uma impaciência por mais ousadia, por mais vontade do Ceará em alguns certos momentos. E assim, a gente vê que quando o time do Ceará se propõe a jogar, se propõe a sair para o jogo, se propõe a ter a bola, o Ceará consegue criar mais. Assim, não é uma falta de verticalidade que é característica ou falta de ferramentas ou por falta de mobilidade do grupo. O time tem mobilidade. Quando ele precisa sair para o jogo, ele sai. Então, assim, o Vasco consegue começar o jogo hoje imprimindo um ritmo muito forte, assim, aquela troca de passes muito rápidas, muito rápida, que é muito característica dos times do Diniz, né? Muita mobilidade, muita troca de passes, as peças se movimentando muito entre si, e a gente viu o Ceará sendo muito dominado nesses primeiros 15, 20 minutos, mas era um ritmo que claramente o Vasco, pelo desgaste da partida eliminatória da Copa do Brasil contra o Botafogo, ele não conseguiria manter durante muito tempo, né? E eu acho que foi muito essa estratégia que o Condé abraçou, assim. Vamos segurar um pouco o Vasco, a gente viu um Ceará muito preso até os 15, 20 minutos, vamos segurar um pouco o Vasco, mas ali pouco antes, né, o Marcos Vitor tinha se enrolou um pouco ali com a bola, o Vasco pediu ali um lance de mão, que acabou batendo na barriga dele, mas ele se enrolou ali um pouco de recuo de bola, e logo após o Fabiano fez uma falta ali na entrada da área que o Felipe Coutinho bateu muito bem, né? O Felipe tem qualidade, mas para mim, naquele lance ali foi muita falha do Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira estava na bola, assim que a bola passa, ele passa da trave, assim. Ele tá na bola, assim, é como se ele recolhesse a mão, ou não estica a mão, assim, foi muito sem confiança na bola. O Bruno Ferreira, para mim, foi partícipe direto ali no gol do Vasco. Mas logo depois ele faz uma defesa
dificílima, é como se ele zerasse, assim. Zerasse ali a participação dele com a falha que ele teve, depois o gol que ele segurou. No Léo, segundo tempo chegou até um segundo momento onde ele fez uma defesa também muito importante. Mas pouco tempo depois, assim, o Vasco dava ao Ceará diversas oportunidades, justamente pelo estilo de jogo do Fernando Diniz, né, de sair jogando ali com a bola, de tentar construir desde a saída com seus zagueiros ali, uma saída apoiada, e o Ceará pressionando conseguiu ter algumas chances, né? E ali em uma roubada de bola, né, o Paulo Baia fez um corte seco ali, cruzou, o Léo Jardim fez uma intervenção, a bola sobra para o Galeano, e o Galeano faz o gol ali, empata o Ceará muito rapidamente ali, depois do gol do Vasco. E a gente até falava nos... Tá me ouvindo bem, Fábio? Tá me ouvindo bem, Fábio? perfeitamente. Só a câmera, tá? A câmera de novo Eu não tô te apagou, ouvindo, mas tá me ouvindo? estou sim. Ó, estou dando um joinha aqui. Eu acho que o retorno do Tá me ouvindo, né? nosso querido. Tô ouvindo Show. isso. Tá sem O Ceará imagem, empatou viu? Eu acho que. rapidamente, né? O Ceará empatou rapidamente o jogo. E eu falava isso, né? Assim, o Galeano é um ponta. Eu falava isso, assim, é um ponta raro. O Fabiano é um ponta raro. Ele não deixa de ser um ponta raro. Ele é raro não porque ele seja tecnicamente muito acima da média. Ele é raro porque ele tem características extremamente esquisitas para o ponta. Ele é um ponta que ele não é extremamente veloz. Ele é um ponta que ele não tem um drible, um contra um bom. A gente não sabe se ele tem um jogo associativo bom, assim, com um lateral, porque ele nunca teve essa oportunidade ali. Pela direita, o Fabiano é um cara que guarda muito posição, né? Não é um cara que triangula muito. Mas ele é muito bom em termos defensivos, assim, de preencher espaço. E a gente está analisando o contexto de campeonato do Ceará, que é um time que, via de regra, não vai propor jogo. Então, assim, um ponta que consegue guardar a posição ali, de proteger. A gente vê hoje a maioria dos times que enfrentam o Ceará na Série A são times que tem o principal jogador ali jogando pela ponta esquerda aberto, e é onde cai nas costas do Fabiano. Então, o Fabiano é o primeiro, dá um combate, o Galeno dá o primeiro combate. Mas ele, assim, ele é esse cara que guarda posição, esse cara defensivamente importante, e ao mesmo tempo é um cara que pisa muito na área e é um cara extremamente fatal quando tá com a bola no pé. Assim, o Galeano é um dos artilheiros do Ceará no campeonato. E durante o jogo a gente vê ele pisando pouquíssimo na área. Mas quando ele pisa, geralmente é para finalizar, é para dar um toque e assim. Léo, tá me Eu não ouvindo? tenho a Só pra estatística gente. aqui, mas é impressionante assim, a quantidade de pontos Acho e que. classificações que o Fabiano, que o Galeano participou do Ceará esse ano, né? A gente pode lembrar do Confiança na Copa do Brasil, os 2 gols contra o Cruzeiro no Mineirão. Tem inúmeros gols do Galeano esse ano, assim. O Galeano é um cara muito, muito efetivo. E é por isso que eu falo que ele é um cara raro, porque ele tem 2 características muito esquisitas. A gente não consegue lembrar no campeonato assim, pô, tem um ponto ali no Flamengo que ele defende muito bem e ele pisa muito bem na área fazendo gol. Mas assim, ele não tem um bom drible, ele não chega na linha de fundo, mas ele defende bem e faz gol. Muito bem. Tá me ouvindo, Léo? Acho que você está sem retorno, tá? Vai ter que entrar e sair, viu, Léo? Léo Fontinelli. Tá, Não rapaz, caia, pelo amor de né, Deus. rapaz, tá um bugzinho estranho aqui. Siga a análise. Você estava ali terminando a análise do primeiro tempo, né? Para partir para o segundo. Então vamos retomar. E assim, o Ceará consegue, depois do gol do Vasco, rapidamente equilibrar. E eu acho que a figura do Paulo Baia entrou mais no jogo. E assim, é um desenho tático muito, muito básico do Ceará, bem reto, ali entre o Marcos Vitor, o Dieguinho e o Paulo Baia. Quando a bola consegue fazer essa transição em linha, acho que o Ceará consegue ser mais perigoso e o Ceará consegue chegar mais rapidamente ao gol, né? Tá me ouvindo, né, Fábio? Eu vou continuar a análise, tá certo? Pra gente não. Porque é algum bug aqui que eu não sei como é que a gente vai resolver. Continua. Vamos Mas hoje é assim, rádio, galera. No estilo o rádio. Ceará consegue equilibrar um pouco mais o jogo quando ele consegue fazer essa transição entre Marcos Vitor construindo lá de trás, Dieguinho sendo uma peça ali importante no meio-campo, e o Paulo Baia conseguindo explorar um pouco mais o lado esquerdo ali de ataque do Ceará, o lado direito de defesa do Vasco. E logo depois, aquelas saídas recorrentes do Vasco ali de pé a pé com o Diniz começam a dar ao Ceará situações claras de gol. Então o Paulo Baia recupera ali uma bola, cruza, e o Galeano, que é esse jogador esquisito, raro, diferente, com essas características bem particulares,
ele consegue ali fazer o gol do Ceará e empata ali no primeiro tempo, e depois o Ceará consegue ser melhor e dominar todo o primeiro tempo ali, consegue ter outras, pelo menos duas chances ali de virar o placar ainda no primeiro tempo, de forma como o Vasco tenta insistentemente, tanto que termina o primeiro tempo com 4 intervenções importantes, definitivas do Léo Jardim contra uma do Bruno Ferreira, que foi aquela exatamente que eu mencionei, que foi logo após o gol de fato do Felipe Coutinho, né? E o Ceará volta para o segundo tempo, o Vasco mantendo aquele mesmo ritmo, tentando imprimir uma intensidade mais alta, se não tanto quanto o primeiro tempo, mas o Ceará baixa um pouco demais, tenta, logo no começo o Ceará tenta subir as linhas, mas ali é um ensaio bem curto ali, logo o Vasco consegue trocar mais a bola com menos velocidade, com menos intensidade, mas continua dominando o jogo e insistindo ali, né? E logo ele faz uma troca ali, coloca o Andréas, né, que é um colombiano que veio do futebol francês, que até foi citado, né, foi mencionado aí como um possível reforço do Ceará na janela aí, mas sem muito fundo de verdade pelos valores envolvidos na transação, né? Mas o Andréas entra ali, puxa muito o jogo ali de velocidade, consegue ganhar um pouco de profundidade ali, complica um pouco ali o lado direito de defesa do Ceará, sempre é o lado mais explorado, né? Tira ali o Matheus Cocão, foi muito criticado pela torcida. Eu acho que no momento onde o Vasco foi superior no jogo, eu acho que o Matheus foi muito importante. Eu acho que quando o Matheus cai de rendimento, é a hora que o Ceará consegue crescer um pouco mais no jogo. E no segundo tempo, acho que o Ceará aceita muito mais o Vasco, mas de certa forma o jogo estava muito controlado pelo Ceará. Até o Condé fazer mexidas até mais ousadas, né? Ele coloca ali o Rodriguinho, tira o Lourenço, que é um jogador mais defensivo. A gente vê o Condé ali buscando realmente ganhar o jogo, vencer o jogo. E é uma crítica que tem sobre o Condé, né? Essa falta de vontade, de desejo, de vencer o jogo, de ser mais intenso. Então a gente viu o Condé tentando, colocando meia, tentando buscar a vitória mesmo no jogo, e o Rodriguinho, pouco tempo depois de entrar, ele vai ali numa jogada que, assim, eu acho assim que a velocidade do lance, eu acho que ele assustou muito mais do que propriamente a rispidez do lance. Eu acho que ele foi com o pé mais alto ali, mas você vê que ele baixa uma velocidade ali do lance. E os dados recentemente disseram que o Ceará foi um dos times que tiveram mais lances desfavoráveis contra o VAR, né? Assim, o VAR tirou muitos pontos do Ceará nesse campeonato. E a gente não fala de lances clamorosos, a gente fala de lances ajustados, questionáveis como esse, como o do Palmeiras, como o do Cruzeiro, assim, lances ajustáveis que você não consegue ver linha de impedimento. E o Ceará foi muito prejudicado pelo VAR nesse campeonato. E o VAR nem é chamado, né? O VAR é muito rápido. O VAR é muito rápido como contra o Ceará e para ser chamado para corrigir um lance a favor do Ceará, ele é muito demorado. Então, assim, a gente viu que teve aquele lance da expulsão, o VAR não chamou, já resolveu o jogo já seguiu. E muito complicado, assim, por parte do Ceará, aquele jogo ali do lance do Rodriguinho tão cedo, ele acabou complicando um pouco o jogo do Ceará. E o Vasco pressionou, e chegar ao segundo gol ali era uma circunstância ali. Acho que o Fernandinho entrou muito pesado. Acho que o Fernandinho entrou sentindo bastante o ritmo do jogo. Foi um jogador que entrou pesado. Acho que ele dá um mole um pouquinho na cobertura no segundo gol do Vasco. E eu acho que, assim, que todo o Ceará sentiu ali naquele momento, né? A expulsão do Rodriguinho. E depois eu acho que o Condé, as mexidas, a iniciativa dele de colocar ali o Pedro Henrique, de tentar, eu acho que dentro de uma expulsão, acho que o 2-1 ali fazia pouco sentido para o Ceará. E assim, a coragem do Condé de mostrar essa opção pelo Pedro Henrique foi muito resultado do que o Ceará conseguiu no final do jogo, né? Ali um sufoco com um jogador a menos, a bola sobra para o Pedro Henrique, muito questionado, e faz o 2-2, que é o placar mais justo para o jogo do Ceará. Eu acho que traz menos pressão aí para o jogo de volta. Traz o jogo em sequência que o Ceará tem contra o Bahia, já ia ser muito difícil no próximo dia 20. E se o Ceará viesse de uma derrota na forma que foi, de uma derrota com expulsão um pouco questionável, tiraria um pouco do destaque para os questionamentos que realmente são devidos ao Ceará nesse momento do campeonato. Mas um ponto importante
Eu acho que um ponto importante, principalmente para pontuar, para estancar a sangria, eu acho que a rodada toda ajudou, tornou esse ponto até um pouco mais importante. E eu acho que ficam aí os ajustes, fica a necessidade de ter um jogo dificílimo contra o Bahia em casa no Castelão. E o Ceará precisa voltar a pontuar bem em casa, né? Já vem de um rendimento em queda no Castelão, onde o Ceará não perdia e acabou se adaptando aí, acostumando, infelizmente, a perder. E acho que a torcida precisa voltar a esse espiral de vitórias, de empurrar o time. E tem o Bahia de Ravel aí, rapaz, chegando aí o Super Bahia aí. Vamos ver se a gente consegue dessa vez aí parar os homens aí. Muito Grande bem. abraço, pessoal. Vou sair aqui mais uma vez, aproveitar que o Ravel chegou. Vou sair e vou tentar fazer uma volta, ver se dessa vez dá certo. Aí qualquer coisa eu interajo com vocês. Beleza, Fábio? Valeu. Muito bem. Ravel Pinheiro chegou aqui para nos socorrer, né? Problemas técnicos lá para o Léo, né? Que a gente conseguiu ouvir perfeitamente a análise, né? Teve alguns, alguns pontos ali que teve corte, né? Que a gente tentou corrigir, mas no geral, quem acompanhou aqui deu para ouvir a análise do Léo, que vai tentar corrigir ali o problema técnico. Enquanto isso, Ravel Pinheiro, que acompanhou o jogo, vai conversando aqui comigo. Bom, Ravel, até o Léo tá falando do lance da expulsão. Eu achei expulsão, eu achei o lance para expulsão, tá? Tudo bem que se fosse pro Vasco, né, se fosse o inverso, talvez o juiz poderia contemporizar e dar só o amarelo, mas para mim, né, aquilo é lance para vermelho. Boa noite para você, então já boto você aí para responder essa polêmica. Boa noite, meu amigo Fábio. Já adianto aqui pro pessoal que eu vi o jogo de uma maneira mais dinâmica, não estava escalado aí, mas a gente está aqui dando essa força enquanto o Léo resolve esses problemas técnicos. Mas começando já pela expulsão, e até oportuno, na verdade, que a gente tem aqui, porque eu acho que a gente pode até, Fábio, também, enquanto o Léo volta, projetar, que foi um pouco até do que o Léo falou antes de sair, né? Projetar esse confronto da próxima rodada, que é entre Ceará e Bahia, duas equipes aí do Nordeste que a gente cobre mais de perto e que tem feito duelos, episódios bem interessantes nessa temporada de 2025. Mas antes de falar disso, falar do que você me questionou aí, relacionado à falta que gerou o cartão vermelho do Rodriguinho, eu achei uma força desproporcional, tá? Eu achei que o lance... O Rodriguinho ele foi, no mínimo, imprudente para poder ocasionar aquela falta ali que levou o juiz a dar aquela condição da expulsão direta e o VAR ratificar após a análise ali, né? Então, assim, a minha avaliação em relação a isso está muito alinhada com o que você disse, Fábio. Assim, só para dar um exemplo, a gente teve hoje de manhã a marcação de uma penalidade no jogo entre Red Bull Bragantino e Sport. Quem me acompanha aqui no canal e nas análises que eu faço, eu costumo sempre dizer que o VAR, que na minha avaliação faz um bem muito grande ao futebol brasileiro, em especial as camisas que historicamente são desfavorecidas em relação ao uso da tecnologia, à ausência de critério, a arbitragem que historicamente favorece o eixo do futebol. Na minha avaliação, o VAR vem para corrigir esse tipo de injustiça histórica que a gente sempre travou, essa batalha que fez com que, muitas vezes, na dúvida, os clubes da região Nordeste fossem desfavorecidos. Então, eu fico sempre em favor, em prol do uso da tecnologia. O VAR, para mim, ela é uma questão que veio sanitizar o futebol mesmo. Só que, por outro lado, essa tecnologia acentua, Fábio, para mim, a utilização de determinados critérios de lances que ficam assim, que ganham uma outra decisão, que ganham um outro contexto, uma avaliação, quando você vê o jogo em câmera lenta. Existe muita faltinha de VAR, inclusive o Ceará, eu já disse aqui algumas vezes, volto sempre nessa polêmica, correndo o risco de ser malquisto pela torcida do Bahia, né, Léo? Eu ia falar Mas, isso. assim, Eu ia falar isso. Eu citei a do Cruzeiro, a do Palmeiras, eu ia citar a do Bahia. Porque, assim, é questionável. E hoje eu acho que foi mais um lance que a gente vendo na câmera. É um jogador que vinha em velocidade, mas você vê ali que ele foi em cima da bola, mas é um lance que vendo na velocidade mais lenta, ele se torna mais grave, mais pesado, né, para a análise do juiz. Exatamente isso, pô, porque assim, o lance em câmera lenta, fora da dinâmica do que é o jogo jogado, ele traz um outro contexto, uma outra interpretação. Vários lances parecem mais faltosos, mais incidentais do que de fato foram. Então, eu acho que esse acaba ganhando um agravante, uma tônica diferente na velocidade que o VAR analisa o jogo. O que, para mim, é um problema que a gente precisa corrigir no modus operandi da ferramenta, e não
ser avesso à tecnologia de fato. Mas em relação ao jogador, ao lance em si, Fábio, eu achei que ele foi imprudente, ele por utilizar uma força desproporcional para a jogada, e dentro desse contexto a expulsão acaba se justificando na dividida. Muito bem. Léo Fontinelli, você agora está 100%, hein? Vamos torcer para isso durar pelo menos mais 30 minutos. Troquei aqui o navegador aqui, eu acho que bom. Resolveu. Muito bem. Bom, vamos partir para o campinho, então? Vamos aproveitar que você está com sua imagem aqui para a gente já ir para o campinho, né? Ravel Pinheiro também está por aqui, pode ir comentando, né? Porque tem jogadores que pertencem ao Bahia, né? Que ele conhece bem e ele pode falar. Mas vamos começar... Esqueça isso, porque me marcaram já uns 500 tweets esses últimos tempos. Rapaz, e o Marcos Vitor de paz está aí, precisando de zagueiro. Pô, o Marcos Vitor aí. Aí hoje já falaram em... Rapaz, a gente tem que comprar o Matheus Bahia. Eu falei assim, meu amigo, o homem botou o selo do Grupo City, Biel saiu por 80. Pulga no outro dia valeu 50 e tantos. Faz o Matheus Bahia, meu amigo, esqueça essa conversa. Para comprar o homem é outra conversa. Por isso que o Bahia não fixa passe dos jogadores, né? Por exemplo, o Ceará tem 2 jogadores que trouxe por empréstimo que se destacaram muito essa temporada, né? Que é o Fabiano Souza e o Galeano, e ambos vieram com passe fixado, né? E o clube internamente já tem consolidado essa hipótese, né? Se o clube permaneceu, ele vai adquirir esses 2 jogadores, que já tem passe fixado, já sabe quanto vai custar, né? É muito diferente da situação do Matheus Bahia aí, que acho que nenhum time brasileiro nesse momento tem para pagar o que o Bahia, acho que tem de expectativa por ele, mas fora do país eu acho que esse valor é bem possível de alcançar. Os números do Matheus Bahia, eles são muito sólidos nessa temporada, assim, é um jogador muito sólido, é um jogador de números excelentes, é um jogador muito regular, e mesmo que não seja aproveitado no próprio Bahia, eu acho que ele tem um mercado internacional para pelo menos 30 milhões de reais aí para negociação, coisa que foge muito da realidade do Ceará. Muito bem. Aí é uma posição que o Bahia... Eu acho que é uma posição, inclusive, Léo e Fábio, que o Bahia pode sim analisar a possibilidade de reintegrar o atleta, porque Iago Borducci, como substituto imediato de Luciano Juba, não convenceu. Obviamente tem contrato ainda, mas até pela grife europeia que Iago já tem, talvez seja mais fácil para o Bahia, para o grupo, reintegrar e recolocar o Iago dentro do mercado europeu e aproveitar o Matheus como uma alternativa aqui a Luciano Juba, apesar da juventude de Matheus também favorecer a possibilidade dele ser negociado. Mas eu acho que vai ser difícil para o Ceará ou para qualquer outra equipe, como o próprio Léo falou, dentro do mercado interno, fazer um investimento que Matheus, como um ativo, acabou se valorizando pela boa temporada que ele faz no Vozão. Então, manter o jogador aí no ano que vem em Porangaba-Sul, acho que vai ser difícil. Muito bem. Não teve nota ainda, viu, Alan Roberto? A gente vai começar agora aí as avaliações, começando pelo Bruno Ferreira, que foi com uma mãozinha meio de alface no gol, né? Até tocou na bola, mas não evitou aí o gol do Felipe Coutinho. Você já falou na sua análise do jogo, Léo, que foi falha, né? Eu considerei uma falha. Ele tá muito na bola ali, né? Eu vi algumas pessoas comentando que o Galeano não pula na bola, mas a partir do momento que o goleiro tá na bola, que o goleiro chega na bola, que o goleiro passa da bola praticamente, só não estica os braços ali, a falha para mim é toda do Bruno Ferreira, mas que se redimiu em outros lances, assim, foi fundamental para evitar gols iminentes do Vasco, e por isso eu acho que o Bruno se neutraliza, ele vira um amarelo. O goleiro sofre, né? Assim, o goleiro, quando não é exigido, ele leva amarelo. Quando ele leva um gol e depois salva, ele leva amarelo. O goleiro tá sempre mais prudente, mais próximo pro amarelo aí. Então eu vou dar um amarelo porque eu acho que ele se neutralizou ali com o que ele salvou, mas eu acho que a falha também foi muito determinante. Muito bem. Rafael Pinheiro, você que entende de falhas de goleiro bastante, né? Eu ia aproveitar esse gancho. Você achou falha do Bruno Ferreira? Dá para falar com propriedade, mais do que eu gostaria, viu? Seja com os meus goleiros aqui no lado tricolor de Salvador, ou com o Fred Figueiredo no Experience também, viu? Não tive as melhores das experiências, não, viu, Fábio? Mas, de fato, assim, eu achei que ele poderia ter ido melhor nesse lance. Sim, concordo muito com o Léo. Na verdade, assim, as avaliações eu vou deixar mais com o Léo, vou dar um pitaco outro para um jogador outro que tenha me chamado a atenção, mas eu achei falha assim de Bruno e eu acho que o amarelo está bem colocado. Muito bem. Vamos para a dupla de zaga, Léo.
o Marcos Vitor, né? Jogador que o Ravel conhece bem, e o William Machado, né? Que foi importante no gol do empate, né? Ele deu um lançamento maravilhoso, né? Não só na defesa que o William Machado ajuda. E aí? É engraçado, assim, como os dois, quando o William Machado ele joga com o Marlon, ele chama muita atenção da gente pelos passes verticais, né? Como a forma como ele constrói o jogo, tenta construir o jogo. Mas quando ele joga com o Marcos Vitor se destaca mais que ele nisso, e ele fica um pouco mais apagado, assim, nessa qualidade que ele tem de buscar o jogo mais vertical. Por justiça, eu ia colocar o Marcos Vitor com o verde mais forte, né? O melhor possível, e dar o verde um pouco mais claro pro William Machado. Mas eu acho que com o passe pro gol de empate, eu acho que muda toda essa situação. Eu acho que o Marcos Vitor teve uma prevalência em relação ao Machado, porque eu acho que, em termos defensivos, os dois se equivaleram, mas eu acho que a forma como o Marcos Vitor constrói o jogo é impressionante como poucos jogadores de ataque do Ceará têm o senso de verticalidade que o Marcos Vitor tem, assim. E são coisas, e aproveitando que Ravel está aqui para a gente até fazer esse bate-bola, é impressionante quando o time cresce de patamar e de prateleira, como o Bahia teve com a chegada do Grupo City, você acaba desperdiçando valores que seriam extremamente úteis, como é o caso do Marcos Vitor. Porque o Marcos Vitor ele se destacou sempre que ele teve oportunidade em Série A. Se ele teve poucas oportunidades em Série A pelo Bahia, até fiz esse resgate recentemente para um debate sobre Marlon e Marcos Vitor. Eu acho que o Marcos Vitor tem 1 ou 2 partidas pelo Bahia em Série A e uma pelo Atlético Paranaense. Todas as outras partidas de Série A do Marcos Vitor foram pelo Ceará em 2022. Então, assim, é um jogador que sempre que teve oportunidade, ele foi muito bem em Série A. Então, ele é um cara que foi utilizado e foi mal. Não, ele não é mal porque ele não é utilizado. Sempre que ele é utilizado, ele vai muito bem, assim, e ele tem características muito raras que ele pensa o jogo muito vertical. Ele é um cara que constrói muito o jogo vindo lá de trás, assim. É um cara que ele sempre está pensando com um passe em profundidade, ele sempre está quebrando linha com passe, assim, é um cara muito inteligente, é um cara muito seguro, ele tem um tempo de bola muito diferente, assim. E acho que dificilmente o Marlon recupera esse espaço no Ceará. Era algo que acho que até então estava meio em dúvida se realmente ele tinha assumido, porque o Condé chegou a utilizar o Marlon outras vezes, em alguns jogos específicos, desde que o Marcos Vitor assumiu a posição. Mas eu acho que esse jogo deixa pouco questionamento assim, sobre a necessidade do Marcos Vitor ser titular. Então eu acho que pelo passe para o gol, pela participação no gol decisivo, eu acho que equilibra os dois aí no verde mais forte. Eu acho que os dois foram muito bem hoje. O William Machado não poderia... Pode falar. Manda, Fábio. Não, eu perguntar se o William Machado não falhou no segundo gol. Era só isso. Sobre Marcos Vitor, cara, para mim é um jogador. Ele poderia estar, para mim, tranquilamente compondo o elenco do Bahia esse ano. Aliás, o Bahia sofreu com os zagueiros, tem até utilizado Mingo, por exemplo, em demasia, pelo fato de, em alguns momentos, ele ter estado indisponível a outros jogadores. E Marcos Vitor, para mim, vem fazendo um bom ano no Vozão também. Um jogador que, quando teve oportunidade, teve espaço ali, depois de algumas situações de lesão também, né, conseguiu voltar e jogar bem. Para mim é um jogador útil e a titularidade hoje diante de Marlon é indiscutível. Grande fase que vive o Marcos Vitor. É um jogador que, como o Léo falou, assim, além da questão da proteção defensiva, ele tem uma capacidade de sair jogando com os pés, de propor o jogo, de começar a jogada ali num passe curto, com aproximação. Isso é uma característica muito interessante. Dentro do Bahia, por exemplo, você tem Gabriel Xavier, que é um jogador que tem minutos e não consegue fazer isso, que é um modelo que é privilegiado por Rogério Ceni. No Vozão, o Marcos Vitor encaixou muito bem e fazendo uma boa dupla com o William Machado, que é um zagueiro que eu também, em outras oportunidades onde a gente analisou aqui o elenco do Ceará, principalmente em raio-x, eu sempre enalteci esse achado que foi essa contratação aí pelo Alvinegro Cearense. E acho que é uma dupla que tende, de fato, a se notabilizar mesmo aí com a titularidade, e Marlon acaba ficando um pouquinho para trás. Na minha avaliação, não sei se o Léo concorda, não porque Marlon tenha ido mal, ou qualquer coisa nesse sentido, é porque essa dupla, de fato, encaixou melhor e consegue dar uma boa sustentação defensiva e ainda criar oportunidades para a construção do jogo do Ceará. E em relação a essa falha, passando já para Léo também responder, eu achei que teve uma dormidinha ali. Acho que teve
teve uns 5 centavos de contribuição de William Machado, sim, para mim, no gol. Não sei se eu tô pesando demais, aí eu vou deixar que o Léo avalie melhor, mas eu achei que ele deu uma dormidinha no lance que dá origem ali ao gol do Vasco. Defensivamente, como eu falei, assim, eu dei um desconto um pouco mais, porque eu acho que defensivamente o Marcos Vitor se destacou também mais, mas eu acho que essa participação no gol de empate aí faz a diferença, porque eu acho que nessa questão da falha do gol, do segundo gol do Vasco, acho que divide muito a questão com o Fernandinho, né? O Fernandinho entrou pesado, acho que ele entrou ali com um pouco lento ali no lance, e eu acho que contribuiu bastante ali. E voltando aqui um pouco, até fazendo esse contraponto aí com o Bahia, né? Assim, você tem uma peça com as características do Marcos Vitor hoje, você tendo uma peça como o Caio Alexandre no meio campo, assim, era um foguete de transição, né? Assim, é um foguete de transição. Você tem uma máquina de transição, assim, nesse time, assim. Isso que eu imagino, assim, se o Bahia reintegrasse o Marcos Vitor, assim, era um ganho muito grande aí pro Tricolor. Laterais, Léo Fontinelli, Fabiano e Matheus Bahia. Inclusive os dois fora do jogo contra o Bahia, né? Um Os dois fora do jogo, suspenso e o Matheus Bahia porque é do Bahia, né? porque é do Bahia, exatamente. Eu vou dar para o Fabiano um verdezinho mais claro. Eu acho que ele sofreu muito, né, esse jogo, mas conseguiu se sobressair, equilibrar um pouco o jogo ali. Eu sempre dou essa puxada positiva para o Fabiano, porque assim, é impressionante como ele depende do lado físico dele, e os grandes jogadores dos times geralmente atuam ali pela aquela ponta esquerda ali, sempre caindo em cima do Fabiano. Acho que é um cara que se sacrifica muito. Então eu daria esse verde um pouquinho mais claro aí pro Fabiano. E o Matheus Bahia, um amarelinho. Eu acho que ele sentiu um pouco a volta, eu acho que não comprometeu, mas eu acho que não vou cair também um pouco na emoção. Eu tô sinceramente muito feliz com a volta do Matheus Bahia, porque a gente não aguentava mais Nicolas e tudo que acontecia na ausência do Bahia. Mas eu acho que ele fez um jogo bastante regular. E eu acho que muito fruto do retorno de lesão. Acho que ele entra ali um pouco mais lento, um pouco menos gás, mas acho que ele fez um jogo muito correto. Não o suficiente para colocar no patamar do Fabiano, mas um jogo correto. Tô por aí também. Acho que o Fabiano é um lateral muito físico. Mais uma vez demonstrou isso na partida de hoje, assim, muita força física para fazer o arranque, para subir e descer, para aparecer como opção ofensiva, inclusive em lances importantes do jogo de hoje isso aconteceu, mais uma vez. E Matheus Bahia é um pouquinho abaixo do que ele costuma entregar, né? É um lateral que, assim, não é só o fato dele ter um reserva ruim, como aqui no Bahia também acontece, né, Léo, como eu cheguei a falar, é que ele, de fato, está um nível acima. Assim, eu acho que a atuação de Matheus Bahia, para mim, no Ceará, o coloca na condição de um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, assim, sem muita dúvida. Acho que ele vem fazendo um bom ano, um bom Campeonato Brasileiro. Estatisticamente é indiscutível. Indiscutível, assim. Estatisticamente é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Pois é, então, assim, quando ele... Até o razoável dele, que eu concordo com a avaliação, para mim é muito melhor do que o substituto. Então, é aquela bola de segurança mesmo que tem que estar ali, que tem que estar jogando para poder fazer com que esse não seja um problema do Ceará. O problema é quando enfrenta o Bahia e aí, por força de contrato, o titular da posição acaba não jogando. Bom para mim, enquanto torcedor, e mais uma vez no sábado aí vai ter a Avenícolas à disposição, né? Mas para o jogo de hoje, acho que o razoável está colocado aí. Não vai dar nem para improvisar o Rafael Ramos, né? Porque o Rafael Ramos vai ter que substituir já o Fabiano, né? Então vai ter que ir o Nicolas mesmo no jogo contra o Bahia no próximo sábado. Bom, Léo, vamos seguir para o meio de campo. O trio de volantes, né? Que já é comum no jogo, sobretudo fora de casa: Richardson, Dieguinho e Lourenço. Eu dou um amarelo pro Lourenço. Eu acho que o Lourenço, desde que ele voltou a performar depois daquela parada da Copa, né? A gente sempre falou assim, é uma análise que é muito batida sempre aqui que a gente faz. Era um jogador que a gente praticamente colocava em disponibilidade, porque tinha muita procura de times da Série B em especial. O Ceará está negociando uma renovação de contrato, inclusive com o Lourenço. Tem procuras de time da Série A para ele também. Mas é um cara que a gente atribuía muito a fase dele a sentir o ritmo da Série A, né? É aquela coisa assim, a Série A ela é uma diferença física que às vezes parece sutil,
mas é uma diferença física de meio segundo, 1 segundo, que faz o cara chegar 2 metros na sua frente na jogada. Isso vem prejudicando muito o futebol do Lourenço. Eu acho que a parada para a Copa, para o Mundial de Clubes, equilibrou um pouco o Lourenço. O Lourenço voltou bem melhor. E eu acho que dentro daquele contexto, eu acho que é uma das piores partidas que ele faz hoje. Mas mesmo assim, eu acho que foi um cara regular, acho que não foi um cara prejudicial. Acho que fica ali também no amarelo. O Dieguinho, eu gostei do Dieguinho, vou dar um verde mais claro. Eu acho que ele ajudou muito. E eu acho que quando ele conseguiu fazer essa integração entre Marcos Vitor e Paulo Baia, ele foi uma peça fundamental para o Ceará. E assim, quando o Dieguinho aparece pouco no jogo, assim, aparece pouco não no sentido de jogar mal, mas no sentido de você não ser ele a única válvula escape. Assim, toda vez que o Ceará chega ao ataque é com o Dieguinho, como geralmente acontece, é porque o Ceará está conseguindo variar um pouco sua jogada. E eu acho que isso é muito fruto da entrada do Paulo Baia. Acho que o Dieguinho centralizava muito essa condução de bola quando o Ceará tinha um ponta meio estéril, como era o Ailon, como era o Pedro Henrique em má fase. Mas eu acho que isso não tira nada do brilho da partida do Dieguinho, não. O Dieguinho foi bem, deu um chute ali, quase fez um gol, obrigou o Léo Jardim, fez uma intervenção ali com a ponta dos dedos ali, tirou uma bola e eu dou um verde mais claro aí pro Dieguinho. E pro Richarlison eu dou um laranja. Eu não gostei muito da partida do Richarlison hoje, não. Acho que foi um pouco abaixo. Acho que deixou muito o meio-campo do Vasco jogar. Apesar que eu acho que o jogo não correu, não passou muito pelo meio-campo. Não aconteceu muito no meio-campo. Era um jogo que basicamente ele ia na defesa, a bola já buscava um ponta. Mas mesmo assim, eu acho que o Richarlison devia ter participado um pouco mais do jogo, até porque é um cara que tem facilidade também em jogar mais aberto. Ele podia ter usado isso em favor dele hoje. Queria ter visto o Richarlison mais participativo. Eu dou um laranjinha aí para ele, justamente por essa falta que eu senti dele hoje. Muito bem. E aí, Ravel, algum apontamento aí sobre esse meio de campo do Ceará? Sobre esses jogadores que Léo já analisou, para mim fica o destaque da regularidade de Dieguinho, né? Jogador que, assim, sempre que eu vejo as partidas do Vozão, ele sempre tem entregado assim, um nível de atuação muito, muito boa ou minimamente satisfatório. E hoje, mais uma vez, é um jogador que não oscila tanto quanto demais, né? Uma partida ou outra do Fernando Sobral acaba deixando a desejar ali, inclusive perde a titularidade, né, Léo, em razão disso. É uma posição que, para mim, assim, pelo que eu acompanho do Ceará, o dono tá sempre meio que com prazo de validade, né? Ora é o Fernando Sobral, ora é o Richardson. Eu já vi Lourenço também jogando um pouquinho mais recuado nessa função, então a impressão que eu tenho é que é uma posição mais em aberto, mas a titularidade de Dieguinho é incontestável e com méritos dele. Assim. Hoje, então, acho que desse meio campo aí, Fábio, para mim foi de fato quem melhor atuou. Muito bem. Partiu pro ataque, né? Galeano, Paulo Baia, né? Novidade no time titular, e Pedro Raul. Paulo Baia, dou um verde mais claro, acho que pela participação dos gols, acho que em especial no primeiro tempo, acho que no tempo ele caiu um pouquinho, mas eu acho que em especial pelo primeiro tempo que ele fez, e acho que por ser um cara que chegou agora, por ser um cara que ganhou essa confiança do Condé, e em especial por estar ocupando uma posição, acho que o Ceará nunca teve um dono, sempre foi contestado, acho que sempre foi um lado do campo do Ceará que ficou meio ali capenga. Eu acho que eu baixo um pouquinho o sarrafo, na verdade, para o Paulo Baia, para dar um verdezinho aí desse mais claro para ele. Participou no gol, acho que o gol tem muito dele ali, por ter acreditado, por ter buscado a bola, por ter dado aquele corte corajoso e a bola sobrada para o Galeano. E para o Galeano eu dou o verde mais claro, como eu falo, esse ponta raro não no sentido de ser talentoso, mas raro no sentido de ser estranho. É um ponta que as características dele é ser extremamente bom na marcação e extremamente bom na finalização. Assim, é um ponta altamente estranho. Você não consegue citar no futebol brasileiro, nem no Palmeiras, nem no Flamengo, um ponta com essas características. Quais são as características do cara? Rapaz, ele marca bem e pisa na área fazendo gol. Assim, ele não tem um drible, ele não faz um jogo associado bem feito, ele não tem linha de fundo, ele não tem, ele só marca e faz gol. Pronto. Ele é estranho, ele é raro porque ele é estranho. Não porque ele seja habilidoso, mas porque ele é estranho. Ele faz muito gol, ele é muito decisivo, e quando ele não está marcando na ponta, você pisca o olho, ele está dentro da área fazendo gol. Então, assim, para quem briga nesse campeonato do Ceará, é extremamente necessário ter um jogador desse tipo, e um jogador que a torcida queria matar no terceiro jogo da temporada, que manda esse cara embora, ele é pior que Facundo Castro, mata esse jogador, manda embora, e hoje é um jogador que a torcida tem um extremo carinho por ele, e não à toa, assim, é um cara que se justifica muito, com muita entrega,
cumpre, além de tudo, uma função tática importantíssima, e geralmente esse argumento de cumprir função tática geralmente é usado para jogadores ruins. Mas o Galeano, ele cumpre uma função tática e coroou isso com gols importantíssimos para o Ceará, e mais uma vez hoje ele fez isso. Muito bem. O Lourenço foi amarelo, né, Léo? Isso, amarelo. Amarelo para o Lourenço e avaliação positiva, o verde para o Galeano. Bom, e o Pedro Raul, hein? 6 jogos sem marcar. Pedro Raul... Os últimos 13 jogos só tem um gol. Eu vi alguém pedindo banco para ele, viu? Aqui no chat, aqui perdi a mensagem, mas alguém já pediu banco para Pedro Raul. Você concorda? Pedro Raul, eu vou dar um vermelho. Banco, não concordo, porque não tem uma peça à altura do Pedro Raul. Ele pode passar muitos jogos sem marcar, mas ele vai trazer pontos para o Ceará. Ele trouxe muitos pontos para o Ceará. Mas eu acho, cara, que assim, o que me incomoda é porque a forma de jogar do Ceará precisa de um centroavante que brigue pela bola, um centroavante que consiga prender a bola fora da grande área, que ele consiga prender a bola para que outros jogadores se associem com ele, que passem, que receba a bola, que abra espaço. E o Pedro Raul simplesmente ele é incapaz disso. Ele não consegue ir fora da área, prender uma bola e dar um toque. Ele não consegue. Eu não consigo lembrar de uma jogada onde ele consegue. E assim, não é que ele não ganhe do marcador, ele ganha sempre. Mas quando a bola cai no chão, ela já cai no pé do marcador. Eu simplesmente não sei o que é isso, não sei explicar isso. E hoje, além do jogo dele fora da área ser inútil ao Ceará, quando o Ceará mais precisou, que era no segundo tempo, ele teve chance de finalizar e finalizou perdendo gols, finalizou mal, ou não achou outro jogador em melhores condições. Então, eu acho que o Pedro Raul merece um vermelho hoje, não por essa seca de gols, eu acho que a titularidade ainda dele no momento ainda é contestável, até porque o clube não foi no mercado para se reforçar com jogadores à altura de fazer uma sombra para o Pedro Raul. O Luca, que chegou aí, é um garoto de 22 anos, é um jogador que era da base do Ceará, consolidou sua formação no Inter, é um cara que tem jogo por Libertadores, tem jogo por Sul-Americana, tem jogo pelo Inter em Gaúcho, tem 71 partidas pelo Inter, porém é um jogador que não tem nem características, nem ainda o status de substituir o Pedro Raul. Eu acho que ele veio, e eu sempre citei isso, falaram isso, o Ceará devia ter ido no mercado buscar um 9. Aí disseram, mas é o Luca. Eu falei assim, eu vejo muito mais o Luca como uma oportunidade de mercado, porque é um jogador que saiu daqui ainda na base, durante a negociação com o Charles, né? O Charles, volante, jogou pelo Sport, tá no Corinthians hoje. O Luca veio, o Internacional pagou 1.200.000 e o Charles veio nessa negociação. O Ceará lucrou com o Charles, vendeu, se eu não me engano, por 7 milhões. Ganhou dinheiro com o Luca, teve o retorno técnico do Charles e o Luca voltou de graça para o Ceará, do Inter. Então me pareceu muito mais uma oportunidade de mercado do que basicamente um jogador para ser a sombra do Pedro Raul. Eu acho que ali no contexto de final de janela acabou sendo usado isso, assim, o Luca é um cara que... Até porque são características bem diferentes. Eu acho que não ao ponto de perder a titularidade, mas eu acho que pelo menos é injustificável que ele jogue sempre 90 minutos. Eu acho que agora, tendo o Luca, eu acho que ele tem que pelo menos sair um pouco mais cedo, botar o moleque ali para jogar 15 minutos. E centroavante a gente sabe que é isso, é confiança, uma bola bate, um moleque desse começa a fazer gol, e foi assim que surgiu o Arthur Cabral e tantos outros aqui. Muito bem. Rafael Pinheiro, sua opinião sobre Pedro Raul? Complicado, né, Fábio? Eu acho que não, como o Léo disse, não é só pela seca de gols, mas obviamente a seca acaba botando uma lupa, assim. Eu acho que o Ceará sofreu de um problema, Fábio, que às vezes algumas equipes com orçamento mais contingenciado sofrem, que é o seguinte: Pedro Raul, quando a janela estava aberta, estava metendo gol adoidado, vivendo uma brilhante fase, e aí normalmente quando você é assim, você, enquanto diretoria de futebol, prioriza situações, áreas do campo onde você tem um problema mais latente, mais evidenciado, e não percebe que aquela fase boa pode passar também e trazer um agravamento para uma situação, para um setor que inicialmente está ali resolvido. Eu acho que o Ceará está passando mais ou menos por isso agora. Deu uma pequena negligenciada, eu diria, com a possibilidade do atacante não ir bem o tempo inteiro, né? E agora está meio que pagando uma conta disso. Por quê? Eu concordo muito com o que o Léo falou. Assim, em termos de características, não tem outro jogador preparado ainda para substituir Pedro Raul. E é por isso que ele precisa
ter a titularidade. Ele, por bem ou por mal, mesmo numa fase ruim, mesmo sem conseguir balançar as redes, ele gera oportunidades de gol. E ainda aconteceu isso hoje, né, Léo? Ele perdeu ali pelo menos duas chances claras, que também são frutos do seu bom posicionamento, enfim, de estar ali na hora certa, de ser um atacante mais maduro, que é mais ou menos o que eu acho que o Léo quis dizer ali, né? Quando você faz um comparativo em relação ao Luca, que pode ser sim um jogador que no futuro vai render, mas que numa situação de urgência a gente não pode depositar todas as fichas para que ele possa cumprir bem esse papel. Então ele tem que seguir com a titularidade, mas precisa voltar a fazer gol, precisa readquirir confiança, e do lado oposto, né, a comissão técnica tem que começar a reavaliar essa, pelo menos assim, minimamente, a possibilidade de você dar mais minutos para outros jogadores nessa função. Eu lembro bem, Léo, que em 2018 o Vina chegou a ter alguns jogos específicos onde ele chegou a atuar quase como um falso 9 aqui no Bahia. Então, de repente, agora também tendo mais maturidade, mais cancha, um pouco menos de mobilidade, possa ser testado nessa condição, ganhando mais minutos, para pelo menos tentar algo diferente, né? Já que Pedro Raul não tem conseguido marcar gols, que é o principal papel de um centroavante. Mas a titularidade dele, para mim, ainda não deve ser questionada, não, Fábio. Eu acho que o caminho é tentar readquirir a confiança do jogador e dar outras oportunidades a outros atletas no decorrer das partidas. Muito bem. O Igor Aragão pergunta se não valeria a pena testar o Vina no lugar do Pedro Raul, Léo. É muito nesse pensamento aí que o Ravel falou. Assim, o Vina teve alguns momentos aqui no Ceará de 2020 a 2022 que ele foi testado como falso 9. Ajudou em alguns momentos e outros ele foi a pior fase dele no Ceará em outros momentos. Assim. Eu não vejo o Vina em condições físicas de ser um 9 que vai brigar em Série A fisicamente nesse momento. Eu de forma pessoal, eu tenho pouquíssimas expectativas para o Vina esse ano. E eu já acho, diferente de outras pessoas, que ele, no próprio jogo contra o Juventude, eu acho que ele tentou bastante, eu acho que a gente sente que ele tem realmente a falta ainda de noção espacial que o ritmo de jogo te dá, mas ele tem muita vontade, ele tem muita movimentação, a gente vê que a intenção, a forma como ele enxerga o jogo é diferente. Por mais que ele não consiga ter a explosão para fazer o movimento completo, mas você vê que o tentar dele é diferente. Então, se ele consegue ter o raciocínio apurado a esse ponto e diferente, a partir do momento que ele se equiparar fisicamente, eu acho que ele vai ajudar muito. Eu só não sei se ele vai conseguir, a um curto espaço de tempo, se equiparar fisicamente, como precisa. A minha expectativa para esse ano para o Vina é que ele consiga ajudar 10, 15 minutos. Eu não acho que, assim, eu acho que se a gente tiver 10, 15 minutos de Vina, de meia, eu acho que hoje ele foi bem interessante, já teve mais movimentação, e eu acho que foi surpreendente, inclusive, o Condé sacar ele, nesse momento, ter utilizado ele nesse momento, assim, utilizar ele nesse momento, eu acho que me surpreendeu, e eu acho que ele ajudou. E eu acho que o Condé foi na conta do que a gente falava no começo do pós-jogo. Não foi na conta do eu confio no Vina. Eu acho que o Condé acertou na conta do pragmatismo dele. Eu acho que ele acertou de assim, rapaz, esse jogo aqui com 1 a menos, ele tá meio perdido. Mas eu vou dar um sinal que eu quero empatar o jogo, que eu quero fazer o gol. Vou botar o Pedro Henrique e boto o Vina, que a torcida gosta, que ele pode fazer uma fumaça, achar uma jogada e dar certo. E foi o que deu. Eu não imagino que o Condé pensou taticamente em usar o Vina ali de alguma forma. Mas eu não acho que no momento seja viável. Eu acho que eu via mais. Eu acho que o primeiro momento nesse contexto agora sacar o Pedro Raul ali com 30 minutos, dar 15 minutos pro Luca, apesar que o Pedro, não é que o Pedro Raul esboçou uma reação de desrespeito, mas ele saiu chateado com a atuação dele, chateado no jogo ali, no final, não acho que ele foi desrespeito, mas foi um tipo que se chateou por ter saído. Eu acho que isso precisa ter trabalhado, mas precisa mais o Luca aí, pelo menos uns 15 minutos finais aí, porque é um cara que pode dar uma dinâmica diferente, é um cara que sai mais da área, né? Inclusive pode dar essa opção e faz isso que o Pedro Raul não faz. É um cara que sai da área, consegue prender a bola, consegue jogar de lado do campo, consegue construir jogada, coisa que o Pedro Raul não ajuda. Muito bem, vamos começar o banco por eles, né? Que inclusive entraram por último, Vina e Pedro Henrique. Léo, sua avaliação deles. Pedro Henrique, eu vou dar um verde mais claro aí. O cara fez o gol ao final do jogo, não tem como. Não tem análise racional, aí a análise é totalmente emocional.
Vou dar o verde aí mais escuro aí, na Trabalhou verdade, com né? ponto, Léo. Trabalhou com Trabalhou com ponto. ponto, um ponto, um ponto. Um ponto tira 50% do peso para enfrentar o Bahia no dia 20. Esse ponto importantíssimo. E o Vina, eu dou um amarelo ali. Eu acho que ele foi bem, assim, entrou, ajudou, se associou, tentou. Ajudou. Acho que o amarelo no sentido pelo tanto de participação que ele teve, não no sentido de ter sido negativo. Mas o Pedro Henrique leva o verde pelo gol, o gol fundamental que o Ceará precisava na tabela. Muito bem. Rodriguinho é vermelho, né? Não tem. Não, Rodriguinho é vermelho, literalmente. Bom, também tivemos os Fernandos, o Fernandinho e o Sobral. Fernandinho, eu vou dar um vermelho. Acho que ele foi diretamente partícipe negativo da jogada do segundo gol, mas por isso. E o Fernando Sobral eu deixo sem avaliação, apesar de eu acho que ele não ajudou muito. Acho que ele entrou para fazer uma função de marcação ali, que eu acho que ele deixou o meio campo do Ceará, do Vasco, muito solto, com muito espaço. E eu acho que foi uma falta até de percepção de ocupação de espaço dele. E como a gente já falava antes, né, a crítica ao Richardson foi a mesma, nesse sentido que o jogo passava pouco pelo meio campo. Eu acho que cabe ao jogador, obviamente cabe a orientação do treinador, mas cabe ao jogador fazer essa leitura, né? O jogo passa do meio campo, eu tenho que me posicionar. E a cobrança é maior relacionada ao Richardson e ao Fernando Sobral, que são jogadores que já jogaram de lateral improvisado. Então eles precisam ter essa noção de preenchimento espacial até maior que os outros, que não jogam, não tem essa versatilidade, né? Então eu deixo o Sobral aí sem avaliação. Então, todo mundo avaliado, né? Sobral aí avaliado também, né? O Fernandinho também. O Léo Condé, Léo Fontinelli. Quando eu vou dar o verde mais escuro para ele, eu acho que ele foi corajoso nas mudanças. Eu vou dar esse verde escuro também para estimular a quebra do pragmatismo dele, em ter mudado realmente o time, escalado o Baia, escalado o Marcos Vitor. E eu acho que quando o time ficou com um jogador a menos, ele ter optado por botar o Vina, por botar o Pedro Henrique, por entender que o Vasco ia para cima ali e ele tem um pouco mais de espaço, então, ao invés de se fechar totalmente como ele fez ali antes do segundo gol do Vasco, ele optou por entender que o jogo estava realmente perdido e o que viesse dali então era lucro. Então eu acho que essa motivação do Condé foi totalmente teve uma influência total aí para o resultado de empate do Ceará, e um ponto importantíssimo pelo aspecto anímico e principalmente também pelo contexto que a zona, né, na zona praticamente não andou, né? Você para o Vasco, você sai de um confronto com o Vasco com 4 pontos e o Vasco com 1, e ao mesmo tempo em uma rodada onde a zona ali com o Grêmio, com Vitória, esses times ali não andou, você consegue um ponto ali, então você se distancia um pouco mais ali. Então vai enfrentar o Bahia, acho que um pouco mais tranquilo, um pouco mais até estimulado para a torcida. Muito bem. Melhor em campo, Léo, para fecharmos. Parte do Ceará, rapaz, eu acho que foi o Marcos Vitor. Entre o Dieguinho e o Marcos Vitor, mas acho que eu dou pro Marcos Vitor. Eu gostei muito da partida do Marcos Vitor hoje. Dieguinho era do lance do gol, era o Dieguinho ali, né? Naquela que finalizou. Foi o Dieguinho? Não, foi o Paulo, foi o Baia. Não, no segundo gol do empate. Foi o Dieguinho. Foi metade do gol é dele, né? Ali. A metade do gol dele. Mas eu tava muito entre o Marcos Vitor e o Dieguinho. Mas eu vou dar essa moral pro moleque. A homenagem a Ravel aí. Mas não leve não, deixa mais um ano aqui, rapaz. Pra ele se desenvolver. Vai dar não, temos conta para pagar, Pô, inclusive encontro no próximo sábado, né? O Ceará com vários desfalques, né? A dupla Marcos Vitor e Matheus Bahia, né? Ambos pertencem ao Bahia. Fabiano e Richardson suspensos, né? 4 titulares. Assim, as piores baixas são nas laterais, né? Acho que a perda do Matheus Bahia já seria muito sentida, e perder o Fabiano ali em uma posição ali onde você tem o Luciano Juba ou quem sabe o Eric Puga ali é complicado. Você Nicolas com Ademir e Juba com... Nada, Rafael Ramos não é até, mesmo vindo de lesão, não é defensivamente preocupante, não. Mas é uma montanha alta para escalar. Eu tô assinando um empate aí.
Ainda não tem Rodriguinho também, né? Junto com essas baixas, apesar de ser reserva, né? Mas Apesar de ser reserva, não tem o Rodriguinho. Mas tá quase reforço, né? Essa ausência. Bom, avaliação feita. É isso, né, companheiros? Ainda tem a semana aí para a gente falar muito aí desse duelo nordestino, né? Que vai ser no sábado.